Fala pessoal, aqui é o Rafael da Trade Machine e esse é o quarto vídeo de uma série que te fala tudo o que você precisa saber antes de começar a operar com robôs. Nesse vídeo a gente vai explorar as vantagens e desvantagens de investir com um ou mais robôs. Bom, a trajetória toda começa com você achando um fornecedor de robô ou desenvolvendo robôs você mesmo, e agora você tem uma série de opções. Aplicando o que a gente falou no último vídeo, você vai chegar em um ou mais robôs que são bons para você. Sempre vai ter um que é melhor. E o que vai acontecer é você ficar tentado a colocar todo o seu capital nele, porque ele é o que vai te trazer, segundo o histórico, o maior retorno. Tem dois fundamentos para a gente se basar na hora de tomar essa decisão. O primeiro é que o histórico passado não garante rentabilidade futura. A gente usa do passado para poder entender como é que aquele algoritmo funcionaria, como é que o robô funcionaria e que resultados a gente pode esperar dele. Mas não tem como a gente garantir que esse resultado vai se perpetuar, que vai ser da mesma forma daqui em diante. E o segundo fundamento é que isso aqui é renda variável. E renda variável, além de ser imprevisível, como eu disse no primeiro ponto, ela oscila, ela tem a tal da volatilidade. O que é volatilidade? Volatilidade é uma medida de risco da renda variável. Ela representa aquela variação que você ouve falar sendo comum na bolsa. Então, quando você ouve falar que num dia a bolsa diminuiu 1% ou ela cresceu 1%, ela teve a volatilidade negativa de 1% ou a volatilidade positiva de 1%. Esse é um movimento natural da renda variável e independentemente do ativo que você escolha e se você vai operar na mão ou vai operar com robô, você vai ter que conviver com ela. Olhando para esses dois pontos, que histórico passado não garante futuro e a volatilidade, que a gente vai responder a pergunta se a gente concentra ou diversifica. Primeiro eu quero apresentar duas curvas para vocês. Imagina que o robô tem essa curva de capital aqui, essa linha azul. A linha azul é o seu resultado na sua conta ao longo do tempo. E essa linha pontilhada é a linha de tendência dessa curva. Se essa curva é uma curva que cresce, essa linha pontilhada está para cima, como é no nosso exemplo. Só que repara que ela, horas, está bem acima da linha pontilhada, ou seja, o retorno está bem acima da linha pontilhada, e horas ele está bem abaixo da linha pontilhada. Agora vamos imaginar um segundo robô que tem essa curva de capital em verde. Essa curva de capital, você vê que ela se movimenta muito mais próximo da linha de tendência? Isso significa que você oscila menos. Ao longo da trajetória desse robô, você sempre esteve perto dessa linha de tendência. Então você teve um resultado mais linear, ele é mais previsível ao longo do tempo. Nesse robô, a gente tem uma volatilidade menor. Se a gente compara as duas curvas, coloca uma em cima da outra, você vai enxergar que essa linha verde tem um rendimento menor, porque no final do período a linha de tendência está um pouco mais baixa, e a curva azul ela tem um rendimento maior, mas ela também tem mais distanciamento dessa linha pontilhada. Significa que esse robô azul, apesar de mais rentável, ele é mais volátil, você tem mais altos e baixos ao longo do período. Se você estiver comparando esses dois robôs, é provável que você fique tentado a investir todo o seu dinheiro no robô mais rentável, no robô azul. Mas vamos imaginar que você tem dinheiro suficiente para investir nos dois. E você opta por colocar todo o seu dinheiro no azul. Ao invés de você investir no azul mais o verde, você investe 2 vezes no azul. Lembra aqueles dados que a gente utilizou para analisar um robô? Se você faz 2 vezes esse robô, se você ao invés de diversificar, concentra em um só, a gente pode pegar aqueles números e multiplicar por 2. Ou seja, quando você ganhar, você vai ganhar 2 vezes, mas quando você perder, você vai perder 2 vezes. O que eu quero chamar a atenção? Se esse robô tem mais volatilidade, ele vai passar por mais altos e baixos. Se você faz 2 vezes esse valor, se você investe 2 unidades desse robô, essa volatilidade é por 2. Os seus altos e baixos são 2 vezes maiores. Essa experiência costuma ser bem difícil de sustentar, principalmente nos momentos de perda, e se você começou as operações e logo na sequência entrou numa situação de perda. Agora vamos imaginar que ao invés de você ter colocado 2 vezes o robô azul, você colocou uma vez o robô azul e uma vez o robô verde. Esses robôs eles são diferentes, eles operam com estratégias diferentes. Ou seja, algumas vezes eles vão entrar juntos, um vai ganhar, outro vai perder, outras vezes um entra e o outro não, acontece um ganho e uma perda, eles operam em estratégias distintas. O que deve acontecer é, se as duas estratégias forem positivas,
elas vão caminhar para cima, só que elas vão se mover de forma diferente. O resultado de colocar os dois robôs para operar na mesma conta é que um pode atenuar o outro. No caso de um estar no momento ruim, o outro pode estar no momento bom e você tem uma diminuição do seu prejuízo ou, o que se espera se os dois robôs forem bons, um acúmulo de resultado dos dois robôs. Não no mesmo momento, não na mesma proporção, mas é um acúmulo de resultado ao longo do tempo. A atuação desses dois robôs juntos tende a diminuir a volatilidade das suas operações como um todo. Quando você escolhe investir nos dois robôs ao invés de um só, você está diversificando. A diversificação tende a reduzir a volatilidade do seu sistema. Porque ao invés de você estar colocando todo o seu dinheiro em um único lugar que vai ter uma única experiência, você está apostando em mais cavalos. Você não precisa acertar quem vai ganhar, mas você pode acertar nos 5 primeiros, nos 5 melhores. E aí, mesmo que você não tenha todo o seu dinheiro apostado só no cavalo que deu mais retorno, você garante que o todo foi vencedor. E é esse o objetivo na hora de montar uma carteira de robôs. Para que isso de fato se concretize, é importante que os robôs não sejam correlacionados. É importante você ampliar a diversificação, da mesma forma que você faz com uma carteira de ações. Trazendo o exemplo das ações para simplificar, depois a gente fala dos robôs. Imagina que você vai montar uma carteira de ações e você opta por colocar todo o seu dinheiro só em empresas bancárias. Se o setor bancário vai mal, sua carteira inteira vai mal com ele, mesmo que você tenha diversificado em mais de uma empresa. Isso é porque os ativos que você selecionou têm uma alta correlação. Se algo acontece com o setor financeiro, toda a sua carteira de ações está relacionada a ele, então todo mundo vai para baixo junto ou todo mundo vai para cima junto. O que você vai ter aqui é aquele efeito de altos e baixos multiplicados, que não é o que a gente está buscando aqui. Para ter uma experiência melhor e uma garantia de que você não vai ter percalços ao longo do tempo, faz sentido você, ao invés de colocar todo o seu dinheiro somente em empresas bancárias, você colocar varejo, bancária, petróleo e outras não correlacionadas. Assim, se uma das indústrias sofrer com algum problema, você não está exposto somente a ela. Enquanto uma não está indo tão bem, as demais estão indo. E assim você tem uma atenuação do movimento e consegue garantir ou melhorar a performance da sua carteira ao longo do tempo, mesmo que nem todos os seus ativos estejam indo bem. Como é que a gente aplica isso para robô? Primeiro, os robôs têm que operar por estratégias diferentes, ou seja, por parâmetros diferentes. Por mais que eles enxerguem o mercado pelos mesmos filtros, se a gente utilizar parâmetros diferentes para olhar esse mercado, já é um critério de diversificação. O ideal é você selecionar robôs que operam o mais diferente possível, por critérios de entrada diferentes, critérios de saída diferentes, tamanho de posição diferentes, ativos diferentes e assim por diante. Dá para fazer uma infinidade de combinações e de estratégias de robô. Então, operar com robô permite uma diversificação imensa. Mesmo no Brasil, que a gente só tem 2 ativos para operar mercado de futuros. Se a gente for aplicar em ações, a gente tem mais de 50 ações que a gente pode desenvolver estratégias que também vão ser muito pouco correlacionadas. Diferente do que acontece no mercado de ações, que as correlações são muito ligadas às empresas dos setores, quando a gente fala de robô trader ou de trading, as estratégias por si, elas permitem uma diversificação mesmo que a gente esteja no mesmo ativo. O que eu quero dizer com isso é, se você pode ter até 4, 5, 10 robôs de mini dólar operando na sua conta sem que eles sejam correlacionados. Agora a gente está prestes a caminhar para o último passo. Recapitulando, a gente falou primeiro do que é um robô investidor, quais tipos existem e o que eles fazem. Depois a gente falou como a escolha da corretora é importante para suas operações. Aí a gente entrou como é que você faz para avaliar se um robô é bom ou não. E agora a gente falou se você deve diversificar ou concentrar o seu dinheiro quando você for operar com robôs. O que eu te disse aqui é que você provavelmente deve fazer uma carteira de robôs para conseguir operar com mais consistência ao longo do tempo. Mas fazer a avaliação de carteira de robôs é um pouco diferente de fazer avaliações de robô individualmente. Algumas coisas podem interferir, não só um robô interferir no outro, mas os cálculos de risco e outros detalhes, eles também variam. Esse é um papo para o nosso próximo vídeo.